comentarista da Globo News fez uma afirmação, no mínimo curiosa. Colocou uma aspas lá para o Maduro e falou que aquelas falas eram de um fascistoide. E aí eu fiquei me perguntando, será que ele está fingindo espanto? Porque a frase em questão foi quando o Maduro falou que precisamos montar uma sociedade cívico-militar policial. Como se o governo do Maduro já não fosse isso. Ou seja, uma associação com os militares, com os policiais. Ele dominou, de uma forma geral, as Forças Armadas para oprimir o cidadão e se manter no poder. Como se já não fosse isso. Então isso me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele, ao longo do seu comentário, ele está mostrando que o Maduro respondeu a críticas de Lula. E aí, para mim, abrindo um parênteses, toda vez que o Lula faz uma microcrítica pro Maduro, eu acho que é teatrinho das tesouras. Né? O Lula falou que ficou assustado com as falas de Maduro, que ia ter. Não vou evitar aqui algumas palavras por questão de algoritmo, mas que aconteceu o caos na Venezuela se o Maduro perdesse as eleições. E aí o Lula falou que ficou assustado. Bom, pra mim isso é teatrinho das tesouras, porque o Lula no máximo, o que ele faz são microcríticas, ele não toma uma ação efetiva, não aplica nenhuma sanção, não chama o Maduro do que ele é de tirano, ditador, não consegue falar que a Venezuela é uma ditadura, tanto que há uns anos atrás, há pouco tempo atrás, né, ele se ferrou porque o jornalista o questionou, mas na Venezuela tem democracia? E ele ficou lá meio enrolando, meio constrangido e falou, a democracia é um conceito relativo. E aí viralizou. Então, por isso que para mim, essas microcríticas não passam de teatrinho. É só porque o Lula é cobrado para se posicionar, então ele faz uma crítica e o Maduro responde fingindo que não gostou. Mas é isso. Nos bastidores tenho a impressão que continuam amigos, que um bajula o outro, um admira o outro. Essa é a impressão que eu tenho. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui para as falas do comentarista da Globo News. O regime de Nicolás Maduro está reagindo desde ontem às críticas do presidente Lula com algo que poderíamos talvez classificar como descaro, com sarcasmo. Eles podiam ter ficado calados, fazer de conta que Lula não... Eles não ficaram calados porque para mim, de novo, o teatrinho das tesouras. O Lula precisava criticar para não ficar tão feio para ele aqui no Brasil, com as cobranças, né? Você não vai falar nada das falas do Maduro. Então, teatrinho das tesouras. Um criticou uma microcrítica, nada demais, sem consequências maiores, só uma fala, e o outro vai lá e responde só no nível da fala. Nenhuma ação prática, nenhuma sanção, nada do tipo. Não tinha dito nada, mas optaram por responder. E essa é uma das frases, né? Quem se assustou que tome chá de camomila, disse Maduro, sem citar especificamente. Nossa, né? Que coisa, né? Um falou que ficou assustado, o outro falou toma chá de camomila. Nossa, que coisa pesada, né? Não vai sair disso. O presidente Lula, mas quem que falou sobre levar um susto nesses últimos dias? O presidente Lula. Então, trata-se exatamente dele. E Maduro também disse, na sequência, outra frase. Ele disse que ele vai triunfar nestas eleições presidenciais e que, segundo ele, aí vem uma frase... Perceba essa frase que assustou o comentarista, como se já não fosse o que é hoje o regime Maduro. Preste atenção. Que tem um tom tão fascistoide que, para mim, é complicado imaginar alguém progressista achando essa frase boa. A frase dele que será um mix, ele disse, de poder popular, e aí vem o ponto, abre aspas, a união cívico-militar policial perfeita, fecha aspas. União cívico-militar policial perfeita. Isso já não é o governo Maduro, é por isso que ele está no poder até hoje. Ele tem apoio dos militares, das Forças Armadas, policiais, etc. O que ele está se espantando? O Maduro falou que é hoje já o regime dele. Qual que é o motivo do espanto? E isso que eu não consegui entender por parte do comentarista. Isso aí eu ouviria de outro tipo de líder político, né, mais para a extrema-direita do que para a esquerda, mas enfim. Que tirano que não tem associação militar e policial, não faz toda essa união. Que tirano que não faz? É só direita? Não, qualquer um. Enfim, não compreendi direito até onde ele quis chegar. Bom, o chefe de campanha de Maduro, Jorge Rodrigues, ex-ministro, ex-prefeito de Caracas, que são uma das principais figuras do regime, ontem já tinha respondido quando lhe perguntaram sobre a frase de Lula, não é? Que Maduro havia dito que Maduro teria que respeitar o processo democrático, a vontade popular, e aí ele respondeu, abre aspas, claro que vamos respeitar os resultados, nós vamos ganhar, fecha aspas.
Eu nunca vi numa ditadura um candidato falar com essa certeza, né? Nós vamos respeitar porque nós vamos ganhar. Super democrático, né? Super. Coisa de tirano. Só tirano que tem a certeza absoluta do resultado. Ele tem a certeza absoluta, porque ele tá no domínio do processo. Então, uma coisa assim, essas bizarrices que o Lula ainda finge não ver. Eu queria ver ele criticar essa frase. Eu queria ver ele criticar frases como estas. E aplicar sanção também. E aplicar sanção. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia da votação, Maduro mais turbina seu tom de ameaça internamente e seu tom de sarcasmo no caso, com o Brasil. Bom, o autocrata venezuelano afirmou também que vai dar uma surra naquilo que denomina Em vez de falar autocrata, não fala uma coisa mais assim incisiva, mais verdadeira, o que representa realmente. Assim, o cara é um ditador. Tem que ser as palavras que impactam, que chamam a atenção. Autocrata é uma palavra bonitinha. Fala ditador. Fala a palavra que é pro povo entender mesmo, entendeu? Não ter dúvida. de extrema-direita fascista e racista no dia das eleições e, segundo Maduro, a oposição terminará pelos próximos 100 anos, ou seja, não tem interesse algum em lidar com partidos críticos. É super, super democrático, né? Tipo, quer realmente eliminar a eliminação da oposição. Pessoal, este foi o corte que eu queria comentar com vocês. Deixe nos comentários se vocês concordam com as minhas observações ou não, se concorda com o que ele está falando e justifiquem o porquê. Mas aqui, para mim, é teatrinho, mequetrefe das tesouras entre Lula e Maduro. Esse espanto do jornalista com as falas fascistoides do Maduro, eu acho incompreensível esse espanto. É uma coisa. De novo, o Maduro só falou aquilo que ele já faz: associação cívico-militar policial. Nada demais. É isso, sempre foi. Por isso que ele tá no poder há tanto tempo. Então, comentem aí o que vocês acham disso tudo. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.